The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. A linguagem neste vídeo foi traduzida usando tradução por IA via HeyGen. Embora nos esforcemos pela precisão, a tradução pode não ser totalmente exata ou refletir a intenção e o significado originais em todos os casos. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para tornar este conteúdo mais acessível por meio de tradução assistida por IA. Olá, eu sou Michael Lawless, cientista principal sênior na Simulations Plus. Neste vídeo vou falar sobre o módulo de toxicidade no ABMET Predictor. Então vamos começar. Este slide mostra todos os modelos do módulo de toxicidade. Primeiro vamos discutir a toxicidade cardíaca. Temos alguns modelos que analisam o bloqueio do canal Hurg e vou falar sobre eles em mais detalhes. Detalhes nas próximas lâminas. A hepatotoxicidade consiste na elevação dos níveis sanguíneos de várias enzimas que indicariam lesão hepática. Esses modelos foram criados com base em dados, em parte, de um banco de dados governamental de efeitos adversos. Os efeitos adversos são normalizados pelo número de prescrições. Então, por exemplo, se um medicamento foi muito prescrito ou está no mercado há mais tempo do que outro, provavelmente terá mais efeitos adversos relatados. Por isso, esses dados precisam ser normalizados, e isso funciona para esses modelos em particular. Então, nós temos. Esses modelos estão envolvidos no risco TOX, chamado EPX, que vou discutir mais para o final da apresentação. Também temos modelos que analisam a ligação de estrogênio e androgênio aos receptores. Existem dois modelos. Um é um modelo de classificação para dizer se o composto possivelmente se liga a um desses receptores. E então há um modelo quantitativo que só é avaliado se a previsão para a ligação ao receptor de estrogênio ou androgênio for positiva ou for sim. Esses modelos avaliam a afinidade relativa de ligação ao ligante nativo e, portanto, eles são uma porcentagem que pode chegar até 100%. Depois temos alguns modelos para carcinogenicidade. Vou discutir os modelos TD50 em ratos e camundongos e os modelos de angiogenicidade com mais detalhes. Temos modelos para sensibilização cutânea e respiratória. Portanto, esses são modelos de classificação, apenas indicando se há potencial para respostas cutâneas e ou respiratórias ou alérgicas. Temos vários modelos que analisam fatores ambientais, como dose letal para peixes, cabeça de gordo, pulgas d'água, entre outros. Esses dois últimos modelos são para bioconcentração e biodegradação. Assim, bioconcentração é o quanto do composto entraria no peixe se ele fosse exposto à água contendo esse determinado fármaco. E biodegradação é uma medida, um modelo de classificação que prevê se o composto seria biodegradável em lodo de esgoto. Depois, no canto superior esquerdo, temos alguns modelos que não se encaixam em algumas das outras categorias. Fosfolipidose, portanto, potencialmente, se o composto pudesse causar fosfolipidose, dose máxima recomendada e tolerada pela toxicidade. Este é um modelo que criamos com base em um artigo científico. A ideia por trás do artigo científico era que compostos ou medicamentos administrados em doses menores são provavelmente mais tóxicos do que aqueles administrados em doses maiores. Portanto, temos um limite específico. Se o composto for previsto para ter uma dose recomendada, uma dose tolerada abaixo desse valor, então ele pode causar toxicidade. E também temos modelos de toxicidade aguda e de desenvolvimento em ratos. Este slide discute nossos dois modelos Hurg. ERG significa gene humano relacionado ao éter a gogo e ele codifica um canal de potássio. Se esse canal for bloqueado, pode levar a arritmias cardíacas fatais.
Portanto, testar o bloqueio do canal hERG agora é obrigatório para grupos de descoberta e desenvolvimento farmacêutico. O primeiro modelo é um modelo de classificação. Todos os dados são provenientes do ensaio Patch Clamp e o limite é de 10 micromolar. Portanto, se o estudo dissesse que o composto estava abaixo de 10 micromolar, seria considerado positivo para o filtro hERG. E também pode haver informações qualitativas que simplesmente dizem: sim, este é um ligante de hERG. Portanto, não temos o valor quantitativo para isso. E também temos um modelo que prevê o PIC50, ou seja, o logaritmo negativo do valor de IC50. Isso está em quantidades molares. E então temos contribuições para o risco de toxicidade, sobre as quais falarei no último slide. Basicamente, o filtro hERG precisa ser positivo. E então, para o PIC50, a penalidade começa a ser aplicada em 5,5 e atinge o máximo em 6,0. 6,0 corresponderia a um IC50 de 1 micromolar. Certo, a seguir vou falar sobre nossos modelos de mutagenicidade AMEs. Temos 11 modelos em que a saída do modelo é negativa, por exemplo, não mutagênico, ou positiva, causa mutagenicidade. Temos 5 cepas de salmonela, TA98, TA100, TA97, além da 1537. Então aqui é meio que uma mistura TA1535 e depois TA102 mais WP2. WP2 é realizado em E. coli, mas essencialmente fornece os mesmos resultados que para salmonela. E então, para cada uma dessas 5 cepas características, temos previsões com e sem ativação metabólica. Assim, para aquelas com ativação metabólica, o composto original será isolado com frações de S9 de rato. E então essa mistura será testada no ensaio de angiogenicidade. Também temos um modelo que foi construído com dados do Instituto Nacional de Ciências da Saúde do Japão. Isso vem desta publicação. Então, Hamna et al. Divulgaram os resultados de seus testes de angioestereogenicidade e as pessoas puderam fazer previsões sobre esses compostos. Estas são as estatísticas dos 11 modelos. Temos aqui os dados do conjunto de treinamento e teste, número total e número correto, depois a concordância, que é a acurácia, então sensibilidade e especificidade. E você vê que tudo está acima de 70%. Mas você percebe que a sensibilidade geralmente é menor do que a especificidade. E isso provavelmente porque há muito mais negativos nos conjuntos de dados do que positivos. Então isso tende a distorcer as estatísticas para uma especificidade mais alta. E esse conjunto de dados do NIH é um conjunto de dados muito grande. São 9.000 negativos só no conjunto de treinamento aqui. Agora vou falar sobre como esses diferentes modelos são combinados em um risco toxicológico. O que vou abordar neste slide é chamado de risco de mutação. Então, isso é uma estimativa qualitativa da mutagenicidade geral e funciona combinando alguns dos modelos individuais. Assim, por exemplo, dos 11 modelos, se um deles produzir um resultado positivo, isso contribui com 0,6 para a pontuação, mas existem algumas restrições. TA98 e TA100 são muito semelhantes, então se um é positivo, o outro geralmente também é positivo. Portanto, para esses dois, a penalidade é de apenas 0,3 para cada um. E então, se você quiser pontuar um positivo para algo que é metabolicamente ativado, isso só conta se o modelo correspondente não ativado metabolicamente for negativo. Isso indicaria que um metabólito foi responsável pela ativação ou pelo resultado positivo nesse ensaio. Então, o que faríamos seria simplesmente pegar todas as pontuações dos resultados dos vários modelos, atribuir 0,6 se for positivo, exceto para esses dois. E, novamente, apenas os metabolicamente ativados seriam considerados positivos.
Portanto, você não contaria esses casos duas vezes. E o que fazemos com nossas regras de risco é aplicar todos os modelos ao subconjunto do World Drug Index, que contém cerca de 2.200 compostos. E então contamos quantos teriam um risco mudo acima de 0,1 com base nessas pontuações. Isso dá cerca de 19%. Normalmente tentamos manter em torno de 10%. Então, se você aumentar o risco mudo para 1,2, isso equivaleria a 13%. Mais recentemente, houve um workshop sobre ensaios do tipo genotípico e eles publicaram os resultados de um grupo de trabalho. Então, decidimos usar os resultados disso para refinar nosso modelo Mutex, nosso modelo de risco de MUT, e criamos um novo risco chamado risco de MUT. Isso está no ADMET Predictor. Você obterá ambas as saídas no aba risco. Acabamos criando 19 regras aqui. E então, para obter as pontuações, aplicamos nossos modelos a um conjunto de dados de Hanson desta publicação aqui. E trata-se de um conjunto de dados bastante amplo e selecionado. Usamos regressão linear múltipla para determinar os coeficientes para o risco de MUT. Obtemos uma pontuação para cada um, e vou mostrar isso aqui em um segundo. Em nossos dados, 12,7% do World Drug Index com risco de MUT acima de 1 e 9,5% tem risco de MUT acima de 1,2. O próximo é o HAT_acute. É a quantidade de substância química oral e MIGIC necessária para matar 50% dos ratos testados. Normalmente você teria vários grupos de ratos. Cada grupo receberia uma dose diferente do composto. Você aumentaria a dose. Depois você determinaria quantos ratos morreram dentro de 24 horas após ingerirem o composto. As fontes de dados são o banco de dados RTX e o ChemID Plus. O modelo foi construído em escala logarítmica, como você pode ver neste gráfico aqui, e as unidades eram milimol por quilograma. Depois usamos o editor de modelos para converter os resultados de volta para miligramas por quilograma. Se você olhar para a categoria 1 do sistema globalmente harmonizado, que é a mais severa, a toxicidade é inferior a 5 miligramas por quilograma. Esse é o limite ali. Os dois próximos modelos são a carcinogenicidade em camundongos e ratos, semelhante à dose letal, exceto que este é um estudo de longo prazo, onde você observa se a espécie, o animal, desenvolve tumores ao longo da vida em 50% da população. Então, novamente, você teria vários grupos, aumentaria a dose para cada um desses grupos e depois determinaria se algum tumor foi produzido. Portanto, este é um estudo de longo prazo. Por isso, esse modelo é muito útil para tentar prever isso, porque normalmente levaria muito tempo para analisar os compostos por meio deste teste. E temos um para camundongos e ratos. Novamente, usamos em milimol, construímos um modelo em milimol e depois convertemos de volta para miligrama por quilograma por dia. O próximo slide discute as regras de risco TOX. Então, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6 regras de risco TOX. A primeira é o filtro rígido, que mencionei anteriormente. Então, se o seu pique 50 estiver entre 5,5 e 6, você terá uma penalidade incremental ou um ajuste na pontuação. E, basicamente, para cada aumento de 0,1 nessa faixa, a penalidade sobe 0,2. Portanto, a penalidade é 0 em 5,5 e em 6 ou mais a penalidade é de 1,0. Para a toxicidade aguda em ratos é abaixo de 200. Então aqui, qualquer valor acima de 300 não será penalizado. Entre 300 e 200 haverá uma penalidade fracionada. Então, abaixo de 200 você terá uma penalidade de 1. XR é a carcinogenicidade em estudos crônicos com ratos. Este começa em 2,5 ou, ele diminui, é um menor que. Portanto, qualquer valor acima de 5 não é penalizado.
Entre 5 e 2,5 há uma penalidade fracionada e então abaixo de 2,5 é uma penalidade total. Para o TD 50 em camundongos, a faixa está entre 25 e 40. E então, para a hepatotoxicidade, se o AST e o ALT estiverem elevados e o LDH também estiver elevado, ou seja, esses três estão positivos. Então você acionaria isso para obter um resultado positivo nisso. E então o risco de mutação contribui com mais um ponto. Portanto, se estiver acima de 1, o composto receberia uma penalidade total. E então, abaixo de 1, não teria penalidade alguma. Assim, a penalidade máxima para qualquer coisa seria 6, porque existem 6 regras de risco. Quando aplicamos isso ao nosso subconjunto do World Drug Index, o risco é de cerca de 2 para 10%. Portanto, isso seria uma espécie de limite se o seu risco de toxicidade estiver acima de 2. Então você sabe, talvez queira, você sabe despriorizar esse composto. Agora vamos olhar para as previsões do módulo de toxicidade para a N-nitrosomorfolina. Nós iríamos mudar para a toxicidade. Planilha aqui. Os riscos vão incluir risco ADMET, risco CIP, risco de absorção e, então, risco de mutação, que para este composto é 2,4. E vou mostrar como isso é calculado. Então, o risco geral é 4,0 e, novamente, vou mostrar as contribuições para esse valor. Se formos para o gráfico estrela de amesbugenicidade, quase todos os modelos prevêem que este composto será positivo, e você pensaria isso porque ele tem um grupo nitro, mas o 97 mais 1537 é previsto como negativo. E acontece quando ativado no gráfico estrela de TOX, o HERG-PIC50. Este está tracejado, então isso significa que a previsão está fora do escopo para este composto. Você tem o log do Radix, dados de toxicidade aguda, o log do TD50 em camundongos, e então as 3 enzimas sanguíneas que podem estar elevadas e que estão relacionadas à toxicidade hepática. Então, finalmente, o risco mutagênico, que é 2,4. Então, vamos começar pelo risco mutagênico primeiro. Se rolarmos bem para a direita, você verá o risco mutagênico de 2,4. E aqui estão os códigos 98, 100, 102, 535 e NIH. Então, se olharmos para essas previsões de mutagenicidade, esta aqui é negativa em ambas, então nenhuma penalidade é aplicada aqui. Para o 98 é positivo tanto no composto original quanto nos metabólitos, então você não conta isso 2 vezes. Então isso contribuiria com 0,3. Da mesma forma, no TA100 vai contribuir com 0,3. Para o 102, ambos são positivos. Novamente, você não conta isso 2 vezes, mas isso adicionaria 0,6. Da mesma forma, 0,6 para este e então 0,6 para o NIGA. Então temos 3,6 e 2,3. Isso somaria 2,4, que é a penalidade aqui. O risco de mutação é um pouco menor, mas ambos estão acima dos limites do World Drug Index. Então você ficaria um pouco preocupado com esses 2 compostos. Então, para toxicidade, o risco é 4. Já analisamos o risco de mutação. Os outros modelos são os TD50 de rato e camundongo e a toxicidade hepática. Então, esses adicionariam 1 ponto cada. É bem fácil somar esses valores. Mas vamos olhar primeiro para o HepX. Então, são esses 3 últimos modelos que começam com SEER, LDH, AST e ALT. Todos esses estão elevados, então, novamente, isso contribuiria com 1 para a pontuação total. E se olharmos para os TD50 desses compostos, tanto no camundongo quanto no rato, o limite para o rato é abaixo de 2,5. Isso contribuiria com uma penalidade total. Isto é 1,0, então contribui com uma penalidade total, e então para o camundongo o limite é 25.
Então, novamente, isso acionaria um gatilho e definiria esse valor como 1. O código de risco terá um sinal de mais neste exemplo e um sinal de menos neste exemplo. Se a previsão estiver fora do escopo, então para este aqui é o TD50 do camundongo e ele tem um sinal de mais, o que significa que o TD50 do camundongo estava fora do escopo. Mas se o valor do TD50 do camundongo estiver abaixo do limite, normalmente isso teria uma penalidade de 1. Mas como está fora do escopo, o que fazemos é aplicar o fator de risco, que está nas configurações aqui. Então vamos para o AdMatch. Aqui o fator fora do escopo para modelos de risco é 0,5. Então, multiplicaria 0,5 por 1 para dar um valor de 0,5 para esse código em particular. Então, para este composto aqui, o TD50 do rato está fora do escopo. Veja, está sublinhado em vermelho, então está fora do escopo. Mas está acima do limite. Então, para o TD50 de rato, de 2,5 a 5, está acima de 5. Portanto, normalmente não teria uma penalidade, mas como está fora do escopo, vamos atribuir uma penalidade de 0,5 para isso. Molécula em particular. Certo, este slide aborda uma penalidade fracionária. Então, se o valor previsto estiver entre os limites superior e inferior, a contribuição ficará entre 0 e 1. Então, por exemplo, se a regra de risco for menor que 4 a 6, ou seja, qualquer valor abaixo de 4 recebe uma penalidade total e acima de 6 não recebe penalidade alguma, podemos calcular a equação da linha para os pontos 4, 1. Então 4 recebe uma penalidade de 1 e 6 recebe uma penalidade de 0. Assim, o coeficiente angular da linha é a variação em I dividida pela variação em X. Portanto, a inclinação seria um menos 0, 4 menos 6, ou 0,5, e então podemos inserir qualquer um desses pontos na equação. Assim, obteríamos I menos 0 igual a menos 0,5 vezes x menos 6. Isso se reduziria a ITER igual a menos 0,5x mais 3. O valor previsto é 4,5. A contribuição do risco será menos 0,5 vezes 4,5 mais 3, ou menos 2,25 mais 3, ou um risco de 0,75. E, você sabe, dá para perceber que 4,5 está mais próximo de 4, então o risco vai estar mais próximo de 1 do que de 0. Isso conclui este vídeo sobre o módulo de toxicidade no AdMat Predict. Eu sou Michael Lawless e nos vemos na próxima vez. Obrigado.